Olá, querem se apresentar? Não. Vai ter que ser, não é? E se vai ter que ser, eu ia fazer uma sugestão, que era a Margarida apresentava-me e eu apresentava a Margarida. Pode ser. Acho que é mais divertido. Acho, também. Então começo eu. A apresentar aqui a senhora professora doutora Zélia Teixeira, psicóloga clínica. Mais que uma psicóloga, ela é uma mulher das 7 funções, não é? Altamente criativa, altamente reflexiva, quase uma inconformada, acho eu. Sim, nisso concordo. Com conhecimento vastíssimo. Não aliás. concordas? Concordo eu. É quase um Google. Não. E que tem uma capacidade tremenda de criar relação com as pessoas, independentemente do contexto onde ela esteja. Mas quando falamos da clínica, como é óbvio, isto é fundamental. E ela é capaz de mudar a vida das pessoas que passam por ela, não é? Em todos os sentidos. Podia estar aqui a dissertar sobre o extensíssimo currículo de 500 páginas da senhora professora, mas acho que nem sequer vale a pena, não é? Não vale a pena e metade do que a professora Margarida disse não corresponde à verdade. Mas pronto, isto tem muito A a ver com humildade também a humildade é um valor que reina por estes lados. Ora, muito bem. Quem é a professora Margarida? A professora Margarida foi, há 25 anos, uma surpresa, uma excelente surpresa. Entrou pelo meu gabinete a bater portas. Conta sempre esta história. Conto sempre esta história. A bater portas. E tinha uma irreverência e uma forma de estar muito engraçada. E, essencialmente, uma característica que eu não estava muito habituada a ter nos meus estagiários pós-graduados, que era o caso da professora Margarida, que era questionava. E questionava não para desafiar, questionava para refletir. E é nesse sentido que continuar a trabalhar nesta parceria é para mim sempre um fator de crescimento, porque uma diz mata, outra diz esfola, uma faz uma pergunta, a outra faz outra, e temos tido uma dupla muito funcional nestes últimos 25 anos, não é? E portanto, quando pensamos em fazer projetos distintos, claramente são desafios que as duas vamos agarrar com unhas e dentes, passa a expressão. E, portanto, estamos aqui exatamente para isto. Eu só quero acrescentar uma coisa relativamente a isto, porque a professora Zélia, uma das coisas, e ela acabou por falar desta nossa relação, uma das coisas que eu aprendi com ela é que nós, quando nos propomos a fazer alguma coisa, não podemos ser medianos, temos que sempre ser excelentes, não é? Tentar. Certo. Nem sempre conseguimos. Certo, mas temos que funcionar no sentido de o que nós estamos a fazer é o melhor que nós temos para dar. E isto é tão evidente que lembro-me uma altura, íamos dar uma formação e tínhamos que apresentar uns materiais que eram uns cartõezinhos, que eram uns papéis, e eu fiquei responsável por recortar os papéis. E a minha mão não foi completamente, né? Teve umas curvas em alguns papéis. E lembro que até os papéis têm que ser uma coisa exemplarmente cortados, todos exatamente do mesmo tamanho. E é assim muito que ela funciona profissionalmente e na vida, que nós temos que dar o nosso melhor, temos que ser excelentes, não é? Tentar ser. Quando damos o nosso melhor, somos excelentes com aquilo que nós temos para dar. É verdade. Não é? Acho que se tentarmos dar o nosso melhor e associarmos isso à nossa excelência, eu fico contente por corresponder. Mas não me lembro nada da questão dos papéis. Mas eu lembro. Eram vermelhos e verdes.
Não, eram brancos. Eram brancos. Então Então não quer me lembro dizer mesmo. que vocês já estão prontas para apresentar este novo projeto de formação? Sim. Sim. Então, digam-me lá, o que é este novo projeto? O que é que tencionam fazer com este novo projeto de formação? Bem, o novo projeto de formação tem características que as pessoas não estão habituadas a associar a nós as duas. Essencialmente é um projeto de formação online, assíncrono, e as pessoas dizem não, pronto, vamos ter gravações e slides. Não, vai ser muito mais que isto em todas as formações que nós já temos alinhadas. É segredo, é surpresa, vai acontecer para breve, mas é muito mais que isto. E porquê nós investirmos neste momento numa mudança do formato a que as pessoas estão habituadas connosco? Primeiro, porque percebemos que as pessoas precisam do seu tempo e precisam de face às mudanças dos tempos, à mudança do mundo, de criarem formas de aprender ao seu ritmo. E, portanto, as formações que estamos a criar vão muito nesse sentido. Sabemos que o mercado está saturadíssimo, as formações são muitas, de muita qualidade, mas a maior parte das vezes uniformes. E o que nós vamos tentar construir aqui é exatamente algo que nos afasta dessa uniformidade. Por outro lado, a Margarida tem mais que 20 anos de prática, eu tenho 37 ou 38 e percebemos nas nossas dimensões de formadoras e na minha dimensão de docente universitária que o pensamento clínico é alguma coisa que se aprimora. E não se aprimora só com o tempo, aprimora-se com a nossa intenção. E nós podemos ser bibliotecas, e por isso é que eu discordo do que a Margarida estava a dizer acerca de mim, e é completamente diferente entre ensinar técnicas, e nós podemos saber as técnicas todas, e isso não corresponde a sermos bons clínicos, bons terapeutas. Portanto, com as formações que nós estamos a alinhar neste projeto, que é um projeto novo, um espaço de reflexão e de desafio para nós próprios, muito mais do que ensinar modelos e técnicas, nós estamos apostadas em formar terapeutas de uma forma distinta, por uma razão muito simples. Todos nós saímos da universidade com uma formação académica mais ou menos homogénea. No momento em que nós saímos da universidade, da formação académica, começa a vida real, começa a clínica. E começa a clínica como fonte de conhecimento, não apenas aplicação de modelos. Ora, é aqui que muitos de nós tendem a uniformizar práticas, ancorar-se em protocolos, limitar-se no que é seguro. E, numa fase inicial, isto é compreensível, à medida que o nosso caminho como terapeutas, como psicólogos clínicos, vai avançando, nós temos que dar resposta a um ser humano tremendamente complexo, a tempos muito complexos, a um mundo muito complexo. E este é o grande desafio para os terapeutas de hoje, que podem ser excelentes representantes de correntes, modelos, dominarem técnicas de várias proveniências, mas a clínica real é o teste. Aliás, a investigação mostra isso mesmo, não é? Exato. Que não basta sabermos a técnica, nós podemos ser magistrais no conhecimento e na administração das técnicas, mas depois há todo um contexto, há todo um momento certo para se aplicar a técnica, não é? A técnica por si só é vazia em termos de resultado, não é? Como a empatia. A empatia sozinha também é vazia de resultado.
Certo. E, portanto, a clínica, como nós gostamos de experimentar, vai muito além disto. Vai muito além das técnicas, dos modelos, da empatia e vai ter contornos que para alguns de vocês serão claramente conhecidos, para outros poderão ser uma nova forma de viver a prática clínica. Eu acho que Professora Margarida, diga-me só, assim, rapidamente, em que momento na vossa prática sentiu claramente que isto não está nos livros? Eu acho que nós vamos percebendo, e a professora Zélia falou sobre isto, que quando nós acabamos os nossos cursos e temos uma ideia acerca do que é ser psicólogo e como é que a clínica se desenrola, nós vamos acabar por percebendo com o tempo que o sofrimento humano não está organizado de uma forma linear e que muitas vezes aquilo que nós temos à nossa frente, aquilo que os clientes nos apresentam, não encaixam na caixinha daquele modelo que nós estávamos habituados a ouvir e a achar que ele iria, não é? Encaixar ali perfeitamente, não é? Eu tenho, por exemplo, lembro perfeitamente de um paciente meu que chegou às minhas mãos encaminhado por uma psiquiatra por uma perturbação de ansiedade que acontecia há muitos anos, de longo curso, digamos assim, e que não remitia nem com medicação, nem com algumas estratégias que ela tinha trabalhado com ele. E foi só neste contexto da relação que ele se sentiu com o espaço para começar a falar, nomeadamente de algumas situações traumáticas que tinha vivido, não é? E a partir daqui parece que tudo mudou, não é? E portanto, o que é que nós percebemos? Que o sintoma, a ansiedade, foi apenas a porta de entrada. E que no caso dele havia um sofrimento que estava a um nível que não estava a encaixar no modelo inicial de uma perturbação de ansiedade simples ou tradicional, não é? Portanto, isto mostra-nos muito bem esta ideia da não linearidade, não é? E que a clínica e o tempo também nos vai ensinando que o sofrimento não é apresentado todo de uma vez só, não é? Nem no formato muitas vezes certo que nos permite encaixá-lo em certo modelo. Okay? Ou certo protocolo. Ou certos protocolos. Ele aparece a maior parte das vezes em camadas, não é? E que muitas delas só estão acessíveis quando existe tempo suficiente, contexto certo e relação suficiente, digamos assim, que suportem a capacidade ou a liberdade ou a vontade ou a segurança destas pessoas falarem sobre isso. Então quer dizer que depois destes 20 anos de prática, a clínica ensinou-vos que há algumas contradições, ou pelo menos complexifica a formação tradicional? Sem dúvida, não é? Eu acho que na formação clássica, acho que lhe podemos chamar assim clássica, não é? Clássica e atual. Clássica e atual. Ela ajuda-nos a estruturar o pensamento de forma sequencial, não é? Diz-nos, primeiro tens que fazer um diagnóstico, depois é que vais fazer uma conceptualização, depois vais definir a intervenção e depois é que vais ver que resultados é que vais obter disso. E nós na prática o que encontramos muitas vezes são estes processos instáveis, com estes movimentos contraditórios, às vezes mudanças
de foco que não respeitam estas lógicas que nós estávamos habituados, não é? Daí ser compreensível quem inicia uma prática clínica se sinta muito perdido quando percebe que a pessoa que tem à frente não encaixa naquele protocolo que ela tem debaixo da mesa e que teve a estudar antes de iniciar a consulta. Não é? Isto às vezes é tremendamente desorganizador para quem não consegue lidar com o inesperado. E acho que isso é uma das coisas que nós vamos aprendendo com a clínica, e é a grande, se calhar, ruptura com o paradigma anterior ou com esta forma de formação mais clássica, não é? Outra coisa que eu acho que é particularmente importante é toda esta questão do terapeuta ser um catalisador. Nunca é neutro. Certo. E estamos aflitos e desgraçados se ele for neutro. Certo. E, portanto, um dos propósitos deste projeto é exatamente ajudar os colegas a perceberem o que é que sentem no processo, Certo. o que é que se passa com eles, e a perceberem-se como variáveis absolutamente ativas do processo terapêutico. Eu acho isso muito importante, porque é muito comum nós ouvirmos colegas ou até clientes, não é? Dizerem que nós não podemos transparecer nada do que é nosso, não é? Nós nunca podemos falar sobre nós, nunca nos podemos até identificar com o próprio cliente com alguma situação específica, e isto já me aconteceu deles ficarem admirados de alguma partilha um bocadinho, que possa ser um bocadinho mais pessoal, não é? Não no sentido de aprofundarmos acerca da nossa vida, que não é isso que se pretende, mas mostrarmos que compreendemos, porque também já passamos por aquilo. Por exemplo, lembro perfeitamente de estar a falar com uma cliente sobre o filho, e de eu dizer, ok, eu sei exatamente como o meu filho passa-se o mesmo, não é? Por exemplo, e isto nas abordagens, se calhar um bocadinho mais rígidas, é impensável, em que o terapeuta é estanque, não transparece nada, é quase inacessível. E o facto de nós fazermos esta ligação e de termos este papel muito ativo, de sermos vivos no contexto da relação e da terapia, permite que os nossos clientes também se liguem mais e se sintam mais confortáveis a falar sobre eles e a falar sobre aquilo que noutros contextos pode ser mais inacessível, digo eu. Um bocadinho a humanização, como a professora Zélia às vezes faz. Professora Zélia, que erros clínicos foram, paradoxalmente, os maiores professores? Vários. Lembro perfeitamente de estar a trabalhar, primeira vez, e tentar perceber como é que eu era capaz de ajudar alguém se eu, naquele primeiro contacto, estava completamente perdida. A experiência veio-me mostrar que não há problema nenhum nós estarmos perdidos. E sentirmos isto e sermos honestos acerca honestos connosco. Claro que não vamos dizer ao cliente, olha, desculpa, estou completamente perdida, não é? Mas sermos honestos connosco e percebemos o que é que isto diz acerca de nós, o que é que isto mostra acerca da nossa maturidade. Ora, muito bem. Outra coisa que eu aprendi foi a desmistificar o peso das formas tradicionais de acesso à disfunção e ao sofrimento. A minha formação foi uma formação que utilizava as escalas, tudo, os questionários, como forma de quantificar. Para nós, não. Aprendi
à minha custa que utilizar instrumentos concretos só tem valor quando os nossos clientes acedem ao que lá está e têm que ser estrategicamente escolhidos para isso. E, portanto, às vezes, quando eu arrumo os meus papéis e encontro dezenas de questionários, dezenas de escalas que fui ensinada a aplicar, eu digo, meu Deus, o que é que eu andava a fazer? Andava orientada. Mas a vida mostrou-me que não faz sentido. Não é produtivo. É uma barreira. É qualquer coisa que nos remete para aquilo que a Margarida dizia, que é quase uma posição de sobranceria. Eu sei. Eu faço coisas que a pessoa que está à minha frente não sabe entender. Eu depois dou-lhe os resultados como quem deita as cartas e desvenda todo o futuro. Mas nada disso, não é? E esta dimensão mais humanizada como terapeuta, que em vez de estar preocupada em passar escalas de ansiedade, está disponível para perceber, para ouvir, para olhar, para entender, para estabelecer pontos, e isto tem um resultado muitíssimo maior. Agora, Isto então gera uma seguinte questão. O que é que raramente se ensina, mas que é absolutamente decisivo na prática clínica? o que raramente se ensina, Por exemplo, uma coisa que raramente se ensina é que nem todos os processos se resolvem, óbvio, não é? Uns melhoram, outros estabilizam, mas nem todos fecham, não é? No sentido mais idealizado que estes modelos nos mostram, não é? Eu, a propósito disto, lembro-me de uma conversa que tive com o meu filho João, que também é psicólogo, e que me dizia, às vezes, quando a gente faz assim intervisão entre mãe e filho, e ele dizia-me, mãe, como é que tu queres numa hora mudar a forma como aquela pessoa se sente quando essa pessoa tem 24 horas, vezes 7, ou vezes 15, ou vezes 21, em que vive no registro dela. E ele já me disse isto há uma série de anos, e houve aqui, claramente, uma mudança em relação às expectativas que eu tinha para mim própria, que é, se nós fizermos o que achamos que pode induzir transformação, estamos a falar realmente de sermos o melhor que conseguimos. E que a mudança também reside não só naquilo que nós conhecemos, mas na capacidade que nós temos de ajudar o outro a perceber os seus próprios recursos. E neste sentido, por exemplo, nós aprendemos que o terapeuta é emocionalmente neutro. Isto é uma ilusão, isto não é verdade. E se é emocionalmente neutro, não o deve ser. Porque é toda a dinâmica que nós conseguimos construir na forma como entendemos, como reagimos, como elaboramos a complexidade do outro, que nós vamos conseguir com o outro encontrar respostas. E isto remete-nos para um caminho, um território de muito menos segurança, que é aquele caminho que nos diz, tu tens que ter controle no processo terapêutico. certo? E isto não é possível, não é? Outra coisa que nos ensinam é dizer, bem, vocês depois escolhem se querem ser cognitivo-comportamentais, se querem ser de segunda geração, de terceira, de quarta, de quinta, se querem ser psicodinâmicos, e não sermos fiéis a determinado modelo é quase um pecado mortal para nós próprios. Como se nós tivéssemos que pertencer àquela escolinha, não é? Aquela escola e aquela escolinha. Quase aquela ideia de que sabes de tudo é porque não sabes de nada, na verdade, não é? É um bocadinho... ou se Que é queres... uma ilusão, Certo, não é? certo. Porque
Nós podemos ser fiéis a determinado modelo e não sermos clinicamente rígidos. E o grande desafio é perceber se esta fidelidade ao modelo está a dar respostas às necessidades dos nossos clientes ou às nossas necessidades. Isso é uma questão muito importante, não é? Concordamos. E porque às vezes acho que é um bocadinho isso, não é? Às vezes os terapeutas usam estratégias ou abordagens que têm mais a ver com eles, não é? Para regular a própria angústia até destas incertezas, do que propriamente para produzir algum efeito ou evolução terapêutica. Com aquele cliente, naquele contexto, naquele tempo da vida. Isto é quase aquela ideia da falácia da técnica certa, não é? Porque, na verdade, as técnicas só são eficazes se forem adaptadas ao contexto específico e à própria relação e ao momento em que a relação terapêutica até está em curso, não é? Em curso, não é? Onde ela se situa e, portanto, isto não é, mais uma vez, uma receita, não é? Não é um protocolo. E é também ilusório, a questão dos protocolos é ilusória, mas a crença de que quantos mais técnicas e quantos mais modelos nós dominamos, melhor terapeuta somos. Certo. Também é verdade, não é? Ou seja, não é isto que nos vai dar a chancela da eficácia. Certo. Eu não quero dizer sucesso, porque eu não gosto de sucesso. Acho que o que nós precisamos é de ser eficazes. E a eficácia é diferente para os diferentes modelos. E porque a eficácia tem exatamente a ver com isto, não é? Com estes vários fatores, não é? Com o contexto, com o momento em que a pessoa se encontra, a relação se encontra. Eu lembro-me de ter lido, eu por acaso não me lembro quem foi a psicóloga, uma psicóloga americana, li uma frase dela, mas que dizia mais ou menos isto, que às vezes nós estamos na posse do conhecimento da melhor técnica, mais complexa e mais espetacular, e ela produz zero efeito com aquela pessoa. E às vezes uma técnica muito mais simples, ou só um escutar de outra maneira, só um reformular, uma pergunta, uma questão, produz mudanças terapêuticas gigantescas, não é? E isto prova-nos exatamente isto que nós estamos a dizer. Não é? Que não é o conhecimento, não é a técnica. É importante o conhecimento e a técnica, também não podemos aqui desvalorizar isso, mas isso só é curto, é demasiado simples. E é um pouco isso que nós queremos também ajudar as pessoas a perceberem e a implementarem, a sair destas guias, destes limites que a formação mais tradicional implica, e poderem ser mais criativos, mais fluidos. Daí o nome Mindflux, não é? Professora Margarida, então, se a Mindflux Academy fosse definida não por cursos, mas por uma posição clínica e ética, como é que a descreveria? Ora, essa é uma questão interessante. Eu acho que a Mindflux, acima de tudo, define-se por oposição, ou se calhar por uma recusa de duas lógicas que são dominantes neste momento. Primeiro, é daquela ideia de que a formação serve para nós adquirirmos conhecimento e instrumentos ou estratégias ou protocolos prontos a aplicar, não é? Tipo, há uma receita e que as pessoas chegam ali, pegam na receita e depois reproduzem em casa quantos ovos são, quantos litros de leite. E a segunda é o rompimento ou a negação da lógica do consumo, que é nós aprendermos, não é acumularmos certificações, não é? Eu ter
500 cursos das várias abordagens psicoterapêuticas, não diz nada acerca de mim como terapeuta. Não é? Eficaz. Eficaz, claro, como é óbvio. Portanto, o que eu acho que define esta nossa posição clínica é nós pretendermos formar terapêuticos que reflitam, que produzam pensamento clínico, não é? E quando falamos deste pensamento clínico, estamos a falar de muitas coisas, não é? Nomeadamente estarmos a pensar num caso e tentarmos perceber o que é que realmente está a acontecer ali e não que técnica é que eu vou usar a seguir ou que, não é? Que pergunta específica é que eu tenho que fazer a seguir. Portanto, não é só o que se pretende, não é que as pessoas conheçam os modelos e que dominem as técnicas, como já fomos dizendo aqui. Eu acho que é preciso as pessoas perceberem que têm que formar hipóteses, não é? Hipóteses que são mutáveis ou que não são rígidas e, portanto, que têm que ser revistas com muita frequência, porque ao fazermos isto estamos claramente a perceber que as nossas hipóteses de elaboração daquele caso iniciais podem mudar, não é? Está tudo bem, está tudo certo, não é? E isto vai ao encontro daquilo que nós também já fomos falando, que é percebermos, os terapeutas têm que perceber, os psicólogos têm que perceber e têm que aprender a tolerar estes momentos de incerteza. Era aquilo que a professora Zélia falava há bocado, não é? Isto faz parte de nós, não temos que saber sempre tudo, não é? E está tudo certo. E precisamos de pensar. Outra coisa que poderá ser um dos eixos identitários deste espaço de reflexão, que é este projeto, o projeto Mindflux, é as pessoas olharem, como dizia a professora Margarida muito bem, para a formação não como uma coleção de cromos em que eu vou juntando os certificados, mas olharmos para a formação como um processo transformador do próprio terapeuta, do próprio clínico. Nós temos anos e anos e anos e anos de formação de psicólogos, nomeadamente pós-pandemia. Às vezes é desencorajante nós estarmos a fazer formação a pessoas a quem damos materiais, e que depois então conseguiram fazer isto? Não vimos, não tivemos tempo. Ok. E é um pouquinho neste sentido que nós nos afastamos da formação tradicional. Nós queremos que as pessoas que venham fazer a formação connosco se transformem. E para isso, elas têm o tempo delas, têm que ter um compromisso não connosco, mas com elas próprias. Daí, temos apostado claramente num registro online, assíncrono, em que vão ter contacto connosco, como é óbvio, mas em que são os principais agentes desta transformação. Nós vamos, de acordo com os temas que temos neste momento disponíveis para lançar, temos conhecimento clínico, experiência clínica, vamos partilhá-la, vamos sintetizar matérias, vamos sintetizar know-how, mas o que cada um faz com isto é o tal processo transformador. Sendo certo que tudo isto implica que as pessoas tenham um pensamento contextual, relacional e processual. O que é que isto quer dizer? Que cada pessoa que assume esta formação
vai ter que ir para além do sintoma, vai ter que ir para além do diagnóstico, vai ter que ir para além dos protocolos terapêuticos, vai ter que ir para além da relação empática, vai ter que ir para além de si próprio. E este é o grande desafio. E neste sentido, porque a experiência clínica é, para quem escolheu esta via de vida, é mutável e é trabalhável. E, portanto, o que nós podemos é partilhar convosco aquilo que fomos estudando e, essencialmente, aquilo que fomos experimentando com um diferente nível de consciência. Porque tivemos a sorte de ser inspiradas por pessoas importantes que se cruzaram connosco e, portanto, é isto que nós vamos dispor. Isso até me leva para a seguinte questão. Depois de tantos anos a acompanhar os outros, o que é que aprendemos sobre nós próprios enquanto terapeutas? Uma primeira coisa que aprendemos é que não somos nem temos que ser super-heróis. 2, que não somos mágicos, que não fazemos magia. 3, que temos que ter cuidado connosco. Se não tivermos cuidado connosco, nós não cuidamos dos outros. 4, que temos que perceber quais são os nossos limites pessoais e usá-los como instrumentos terapêuticos. Ou seja, estou mais cansada? Estou mais desanimada? Ok, como é que vou meter baixa? Não, vou aceitar isto e... Como é que eu vou gerir isto no contexto clínico, não é? Outra coisa muito importante, temos que ter esta noção da autorregulação. Eu estou a fazer bem? O que é fazer bem? É fazer de acordo com o manual, com o protocolo? É fazer bem de acordo com aquilo que eu estou a sentir naquele espaço com aquele cliente? O que é que não está aqui a funcionar? E destacarmos-nos e tentarmos ver. Isto é possível através da supervisão, mas implica, antes de mais nada, uma tremenda humildade epistémica. Ou seja, eu posso enganar, eu engano-me, mas eu repenso os meus erros, eu tento. E isto, trazido para o contexto terapêutico, é também uma forma de nós emparelharmos com o sofrimento do outro. Porque os nossos clientes também não funcionam de vez em quando, não é? Também deparam-se com dificuldades. Nós transformamos-nos com os nossos clientes. Sem margem para dúvidas. E é com isto, não é? É isto que a Zélia acabou de dizer, nós conhecermos os nossos limites. Isto é muito importante percebermos que somos pessoas, não é? É quase como aquela ideia que é muito comum, que um médico não pode ficar doente, não é? Os psicólogos também têm os limites deles. E eles precisam de tê-los bem conscientes. Acho que às vezes isso não acontece e depois isto também tem implicações para o próprio cliente, que acaba por ser por absorver, não é, os danos que alguns terapeutas em exaustão possam provocar, não é? E portanto... Posso? Força. Eu não queria que nós fôssemos mal entendidas quando falamos de experiência clínica. Porque eu tenho 37 ou 38 anos de experiência, a Margarida tem mais de 20, ela não quer dizer, mas pronto, é o problema dela. Estou a brincar. A experiência acumulada não é a mesma coisa que sabedoria clínica. Certo. E é isto que nós queremos deixar bem claro. A sabedoria clínica vem da reflexão. Da reflexão. Vem da humildade. Vem da intervisão, supervisão, os terapeutas precisam de...
o que é que eu sinto, não é? Eu sinto que alguns colegas têm medo de falar das suas dúvidas, das suas falhas, algumas que eles até vão percebendo, porque têm receio que isto seja entendido e seja um rótulo da sua competência como profissional. E é exatamente o contrário, não é? Eu nunca mais me esqueço de estar a dar formação e estava a dizer uma coisa que para nós é uma banalidade, não é? Que é as pessoas têm o tempo delas. Estávamos a falar, era uma formação na área dos comportamentos aditivos, portanto há assim alguma expectativa dos terapeutas que quando começam a sua intervenção, não é? O objetivo é o quê? Que a pessoa mude o comportamento aditivo. E eu estava a falar sobre isto e estava a dizer que as pessoas têm o tempo delas e que o tempo não é todo o mesmo. E lembro-me de uma formanda, eu disse que a mensagem que eu queria que passasse essencial daquele modo era esta, não é? E ela, no fim, lembro-me dela me dizer que se sentiu tremendamente aliviada porque estava a acompanhar um caso há 3 ou 4 meses com um toxicodependente e que ele mantinha exatamente o mesmo comportamento e que ela já estava a questionar a sua competência, a sua eficácia. Aliás, ela chegou ao extremo de pôr em causa todo o percurso dela, não é? E eu acho que é um bocadinho isto também que nós Sem dúvida. Queremos mostrar e ajudar e Então, se me emergir permitem, o que é que mudou radicalmente, de forma como hoje ambas estão em sessão, comparado com aquilo que foi o início da vossa carreira? Mudou muita coisa, já questionei tantas. O caminho é complexo porque eu já questionei muitas vezes se estava a fazer a coisa certa e se não devia mudar de profissão, não é? Eu também. Já questionei muitas vezes sobre se realmente eu tinha algum valor como profissional, tipo, será que eu realmente estou a conseguir cumprir com aquilo que é suposto, que é ajudar as pessoas, não é? Já me senti perdida muitas vezes com casos, com técnicas. Lembro-me de uma situação há uns anos e na altura liguei à Zélia porque eu estava muito angustiada e o João também estava, lembras-te? Foi de um caso que eu segui de uma miúda que veio encaminhada pela mãe, veio com a mãe, ela era menor, e que a mãe na primeira consulta, porque eu lhe disse que realmente percebi que quem deveria estar ali sentada era a mãe, não a rapariga. Ela disse que não voltava lá mais, não punha lá mais os pés e que se ia divorciar do marido e que o problema era aquele marido. Foi uma confusão, tipo, não é? A cliente era a miúda e aquilo descambou. Saiu tudo ao contrário. A senhora saiu do consultório a dizer que se ia divorciar. Aquele marido, tipo, ficou destruído naquela consulta. A miúda só estava aninhada na poltrona. Ela estava ela pôs os pés, ela aninhou-se, pôs-se em posição fetal. E o que é que aconteceu aqui? Não é? E senti-me muito perdida, não é? E lembro-me de sair, quando terminei o dia, liguei à Zélia, que também estava com o João, e foi esta partilha, esta compreensão de que o problema não tinha sido meu, ou que não era responsabilidade minha eles voltarem ou não, não é? Que me ajudou a tranquilizar. O que é certo é que a miúda voltou, não é? Ela continuou, vinha sozinha, já não vinha, a mãe deixou de sequer ficar na sala de espera, portanto os deixava à porta do consultório, a rapariga subia, mas veio, como é óbvio,
como é óbvio, não é tão óbvio, mas eu achava que, e eles não se separaram, pronto, isto depois tem outros contornos engraçados, que nós até, depois, quem sabe, nos nossos módulos não falaremos sobre isto, porque acho que é um caso muito engraçado, mas eu lembro-me que fiquei muito angustiada na altura com aquilo, o que é que eu fui fazer? O que é que aconteceu? Não é? O que é que está aqui a acontecer? Estas pessoas vieram com uma família e saíram daqui. E acho que os psicólogos precisam de aprender, ou de ter um espaço para falar sobre isto abertamente, e para perceberem que isto tudo é terreno para crescimento e para construção e para mudança interna, não é? Foram estas e várias situações que vamos tendo ao longo da nossa vida profissional, que nos ajudam a... E a professora Zélia? Qual era a pergunta? A pergunta é, no fundo, o que é que mudou de forma radical na forma como hoje estão em sessão, comparado com aquilo que era no início da vossa carreira? Ok. No início da minha carreira, eu preocupava-me em fazer tudo direitinho, sem saber o que isso era. No início da minha carreira, eu preocupava-me em parecer muito mais velha do que aquilo que era, para que as pessoas pudessem confiar em mim. No início da minha carreira, eu ia muito mais angustiada, mas muito mais angustiada para as consultas. Ia de coração apertado. À medida que o tempo passou, talvez seja o contexto de consulta, que é aquilo que eu faço hoje todo dia, exclusivamente, o lugar onde eu me sinto mais serena. Onde eu consigo estar mais à vontade, onde eu sei que tento fazer o melhor. Preparo-me muito mais, de uma forma completamente distinta. Mas hoje vou reformular, no passado sabia que tinha que passar isto, tinha que descobrir o diagnóstico por isto. Hoje tenho materiais individualizados, planos terapêuticos feitos à data, ao dia, para a consulta da manhã, se for viável. Não há rigidez, há atenção. Ouço muito mais o que os meus clientes me dizem através da escrita. Tenho muito mais disponibilidade para estar atenta ao que eles partilham comigo dessa maneira. Por exemplo, isto dá-me mais trabalho, completamente de acordo. Gasta mais tempo, completamente de acordo. Não há problema. A relação é distinta, o conhecimento é distinto, a maneira como nós nos posicionamos na relação é distinta. E isto é qualitativamente diferente. Ou seja, deixei de fazer como me ensinaram, trigo limpo, farinha amparo, o chapa zero, à moda do povo, e agora faço de uma forma intencional, personalizada, muito mais atenta, com uma leitura muito mais profunda, porque provavelmente tive a sorte de ter aprendido também com os meus clientes, predominantemente com os meus clientes, e com os desafios para fazer formação, que sempre me obrigaram a estudar a vida toda, que eu acho que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Certo. Mas isto é o que eu acho. Ok, então, se me permite, professora Margarida, a Mindflux, no fundo, a quem nos dirigimos e que provavelmente se sentirá confortável connosco? Eu acho que nós estamos mais vocacionados, não é?
a absorver psicólogos que percebem que a prática clínica é tremendamente exigente, cheia de ambiguidades, mas que também é profundamente transformadora, não é? São psicólogos que não procuram só instrumentos, mas essencialmente que querem potenciar este pensar sobre a clínica e sobre aquilo que fazem, sobre si próprios também, não é? São psicólogos que conseguem lidar com a dúvida, conseguem lidar com o erro, com a necessidade de ir revendo as suas próprias leituras sobre os casos, sobre a clínica, e que percebem que o desenvolvimento profissional está sempre anexado com o desenvolvimento pessoal, e que é um processo contínuo que não para, não é? E para além disso, eu acho que isto também é fundamental, e nós já fomos falando sobre isto, para aqueles psicólogos que aceitam que um terapeuta é atravessado pelo próprio trabalho, não é? Isto é o quê? É aquilo que fomos falando, que o trabalho clínico não é neutro, nem é externo, não é? Portanto, as histórias, as emoções, as relações que se vivem em sessão vão produzir um impacto interno nos terapeutas e nos psicólogos, e vão ajudar na transformação da sua prática, não é? Portanto, isto é claramente, eu acho que as pessoas que vão ficar e que vão aderir a este nosso estilo, não sei este projeto. Não sei se podemos dizer estilo, não é? Este projeto, este espaço. São pessoas que percebem que a formação também é um compromisso muito sério, e não é só algo que se consome, não é? Para se ter um certificado no currículo ou pendurado no gabinete, como alguns fazem questão, certo? Não é? E portanto, quem não tem estas características não vai gostar, não se vai sentir confortável, mas também está tudo certo, não é? No fundo é um bocadinho isso, é quase seleção natural. E faz parte, não é? Nós não temos que responder às necessidades de todos, e nem todos têm que gostar desta forma de estar e de ver a clínica e a psicologia. Então, aqui para uma pergunta para ambas. Se uma pessoa que estiver a ouvir-nos neste momento, se tiver dúvida, se estagnação, à procura da sua prática clínica, o que é que gostariam que eles levassem desta apresentação? Bem, primeiro, que pretendemos formar terapeutas. Segundo, que nesta definição de terapeutas está o conceito de psicólogo clínico. É essencialmente. E que é um psicólogo que não aplica técnicas só, não é? Exatamente. Outra coisa que para nós era muito importante. Este espaço é um espaço para psicólogos inquietos. É um espaço para psicólogos curiosos. É um espaço para psicólogos em movimento. É um espaço para quem quer sair da sua zona de conforto. Isto é um grande desafio, porque
Nós hoje procuramos todos estabilidade, não é? Deixa-me estar como estou, se eu consigo já responder. Não, isto é um desafio à instabilidade, é um desafio à reflexão, é um desafio, agora vou brincar, à dimensão social e política que cada um de nós traz para a sua prática, porque nós mudamos a vida das pessoas. Política não tem só a ver com partidos, tem a ver com a maneira como nós nos situamos no mundo. E quando nós somos inquietos, quando nós somos desafiantes, quando nós somos inconformistas, quando nós duvidamos até das nossas crenças que tentaram, pela nossa educação, pela nossa formação, que fossem tremendamente bem enraizadas, quando nós fazemos isto tudo, temos muito mais potencial de crescimento, temos muito mais potencial de adaptação. E, essencialmente, este espaço é um espaço de flexibilidade. De flexibilidade nas práticas, de flexibilidade na maneira de as pessoas olharem para a sua prática clínica, de flexibilidade na maneira como podem utilizar aquilo que podem aprender em conjunto connosco e com quem possa querer fazer também este caminho em nossa companhia. Portanto, é um espaço que nós gostamos de acreditar que é fluido. Daí o nome, mentalmente fluido, mentalmente exigente, sem dúvida nenhuma, mas fluido, onde serão muito bem-vindas as dúvidas, as questões, as fragilidades, as interrogações, tudo o que for sair do lugar confortável onde às vezes nós nos aninhamos, não é? Como aquela menina na poltrona do consultório, só para acreditarmos que mais vale pouco e bem, o que para algumas coisas é verdade, mas neste caso nem se aplica. Todos nós temos potencial de crescimento, pessoal e profissionalmente, e rendermos-nos à estabilidade pode ser uma escolha pessoal, sem dúvida. E quem não se rever neste género de atividades ou de dinâmicas, não há problema nenhum. Não se identifica, auto-exclui-se, e isso é força, também não é fraqueza, é uma escolha. Aqui assim, a inteligência artificial não é isto que se quer, quer-se humanização. Óbvio, é um espaço de humanização, é um espaço em que se nós não apostarmos nesta dinâmica muito mais íntima para nós, psicólogos clínicos, vai ser muito fácil que os casos que nós já sabemos, que as pessoas jantam em companhia da inteligência artificial, consultam a inteligência artificial com um objetivo terapêutico. Aí vai ser muito mais fácil. Se nós não investirmos nesta dinâmica subjetiva da humanidade, é provavelmente contra o que dizem, que os psicólogos nunca serão substituídos. Se eles aprenderem, se a inteligência artificial aprender os protocolos de tratamento da ansiedade, da depressão, da agorafobia, que vocês quiserem, eles fazem-nos tão bem ou melhor que nós. Só não é isto que nós queremos. É exatamente sobre estas entrelinhas que nós vamos falar nesta formação. Exato. Não é? Está tudo nas entrelinhas e, portanto, quem se revê
fica, quem não se revê segue o seu caminho e está tudo certo. Da minha parte é tudo. Obrigado por este momento. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa para fecharmos. Novidades em breve, portanto, não é? Pois, Portanto, surpresas, estejam atentos. Terão notícias nossas por aí dentro em breve. E obrigado por terem gasto o vosso tempo connosco. E até já. E até já. Até já. Ai, que eu não sei se